São João 4, 46 a 54. Conto até 2 e faremos a leitura, todos nós. 1, 2. Segunda vez foi Jesus, Canaã da Galileia, fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, o filho era enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. Disseram: ontem, 7 horas, a febre o deixou. Então, que era aquela hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galileia. Amém. Toma assento, por favor. Vocês leram bonito. Nota 10. Quero, meus irmãos, com a ajuda do nosso Deus, em poucos minutos, refletir com os senhores sobre mistérios da fé. Os mistérios da fé. A fé é um dom e o qual deve ser aperfeiçoado. Eu disse que a fé é um dom e ele precisa ser aperfeiçoado. Quando a gente lê em Hebreus, capítulo 11, aquele capítulo tem 40 versículos. E ali define o que é fé. Além de definir o que é fé, o primeiro versículo já começa explicando o que é a fé. Na sequência vem uma lista enorme de nomes de homens de fé, que tiveram fé, que desenvolveram a fé. Eles não só tiveram fé, mas desenvolveram a fé, a ponto de alguns deles ser mortos, cerrado ao meio, como foi o caso de Isaías. E você fala, como é que pode? A fé do homem era tão grande que para ele ser cortado no meio ou não, dava na mesma, porque ele desenvolveu a fé. Até aí, está dando para entender? Nesse texto que lemos, fala do caso de um homem da alta posição do governo, diz que ele era um oficial, e naquele tempo de Herodes, e esse homem morava lá em Cafarnaum, que é uma das cidades que Jesus reclamou, uma cidade onde o povo era incrédulo, Cafarnaum. Esse homem morava lá. E
ele agora está com um problema gravíssimo, porque o seu filho estava com uma doença, doença grave, pelo que dá para entender aqui, quando ele diz para Jesus que o filho estava à morte, estava para morrer. Então ele vai atrás de Jesus. É interessante entender que na primeira vez que Jesus esteve lá em Canaã da Galileia, esse homem não foi atrás de Jesus, mas agora ele foi. Uma das coisas que nós já começamos a aprender aqui nesse texto é que quando você estiver com problema, você precisa resolver o problema. Porque tem muitos irmãos que o problema chega nele, chega na casa dele e ele está sossegado. O problema chegou na porta da casa dele, nesse caso aqui, a doença chegou, entrou dentro da casa e estava batendo na porta do filho. Então, esse homem disse, eu preciso ir lá. Onde é que está Jesus? Bom, está lá em Canaã da Galileia, eu vou lá. Então, primeira coisa, quando o problema chegar, lute e resolva o problema. E não deixe acumular também não. O problema de hoje se resolve hoje, de amanhã resolve amanhã. Não deixa acumular não. Porque senão você vai se perder depois. Então vai resolvendo um por um. E Deus te dará a vitória. Mas resolva. Uma outra coisa que nós podemos já de início entender isso aqui, é que a morte não escolhe idade. Lá no cemitério, existe túmulo de tudo quanto é tamanho. Meio metro, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Quer dizer que pessoas de todas as idades morrem. E você tem que estar pronto. Você não sabe quando é que a sua hora vai chegar. Porque para ir para o céu vai ter duas maneiras. Ou você vai ao encontro de Jesus, ou Jesus vem ao seu encontro. Como você não sabe como é que vai ser, é melhor estar preparado. E não tem hora. Deus não deixou marcada a hora. Hoje eu estava dando uma olhada no jornal da cidade aqui e assustei, ver o número de tanta gente que morreu ontem, aqui na cidade. Já, o número de mortos aqui era uma média de 8 a 10 por dia. Hoje eu estive vendo, passou de 20 o número. Então, a morte, ela não escolhe idade. Nesse caso aqui, era um menino, um jovem, estava doente. Então, é preciso você estar preparado. Para quando a morte chegar, você não ter medo da morte. Porque se você estiver pronto com Deus, você desenvolveu a sua fé, então você não tem que temer a morte. Você tem que temer o pecado. Mas a morte não. Porque a morte é apenas um trampolim para chegar mais perto de Deus e passar a sua eternidade com Deus. Tá? Tem que tomar essas providências. Agora, uma coisa interessante que nós lemos aqui, nesse capítulo, versículo 49, onde Jesus recebe uma ordem do oficial. Porque Jesus está conversando com ele, explicando para ele, porque ele foi falar com Jesus, que o seu filho estava à beira da morte. E Jesus está conversando com ele, está explicando para ele. Inclusive, no versículo 48, Jesus falou para ele assim, o oficial, se não vides sinais e milagres, não crereis
Jesus está falando para ele. Você veio atrás de mim porque você quer milagre. Se não tiver milagre, você não acredita. O oficial está desesperado e diz assim: Senhor, desce antes que meu filho morra. Essa palavra desce, por que ele falou isso aqui? Tudo tem um motivo. Qualquer palavra aqui, bíblica, um ponto, tem um motivo. É que a cidade de Cafarnaum fica próxima ao Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. O dia que você foi em Israel, você não deve fazer essas viagens aí que tem 10 dias para Israel, que você mal desmancha a mala, você já tem que voltar. Então não dá tempo nada, é só dinheiro para gastar por aí. Vai pelo menos aí uns 20 dias. Falei, eu quero ir para valer. Quero conhecer mesmo os pontos bíblicos. Não é? Mas quando você for, indo em direção para Jordânia, indo para o lado da Jordânia, do lado direito, você vai encontrar lá o Mar Morto, que é o ponto mais baixo do mundo. Lá a água, inclusive, você não pode nadar lá, afogado você não morre não, porque é sal puro, você flutua naquela água. Mas do lado esquerdo fica Cafarnaum, que é tudo ali, perto. A divisa é o mar e aqui Cafarnaum. Para ir para Canaã da Galileia, é uma subida. A cidade fica a 700 metros acima do nível de Cafarnaum. Então, a cidade está a 700 metros de altitude. Então, quando o homem diz, desce, é porque ele está dizendo, ó, nós estamos aqui em Canaã, tem que ir lá embaixo, eu moro lá. Para entender mais fácil, é como a gente vai para Divinolândia e depois quer ir para Ribeirão do Santo Antônio. É mais ou menos aquilo ali. Você está indo para Ribeirão, indo para Divinolândia, e aí você está inquieto para ir para a terra do Ramon, que é o Ribeirão. Você entra ali à direita, né? E só vai descendo, não é isso? É o caso lá. Então o homem disse para Jesus, desce antes que meu filho morra. E outra coisinha importante você saber também, é que naqueles tempos, a distância ali de Canaã até lá, em Cafarnaum, era mais ou menos 55 quilômetros. Com as mudanças que fizeram, hoje é 30 quilômetros. Para chegar lá, além de subir aquilo tudo, na época não tinha esses transportes que nós temos hoje. Então veja que foi uma luta para esse oficial chegar onde Jesus estava. Foi uma luta para chegar lá. E aqui outra coisa é bom você entender, querido. Irmã, que para você resolver problema difícil, não espere atitude fácil. Tem muita gente que não sai do nada. Porque ele reclama, ele fala, ele chora. Mas na hora de tomar uma atitude, mas é difícil, eu não consigo, e aquela choradeira toda, e vai continuar chorando. Você quer que as coisas aconteçam? Então tome atitudes que agradem a Deus. Jesus olhou para o homem e disse, vai, o teu filho vive. E aqui diz uma coisa interessante. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu.
Meus irmãos, existe alguns tipos de fé. E algumas delas não valem de nada. Você sabe qual é a fé que dá resultado? É a fé que obedece. Tem muita gente que fala muito em Deus, conversa muito em Deus. Alguns de nós crentes conhecem tudo de Deus. Só tem um probleminha. Na hora que é para obedecer, não obedece. E aí essa fezinha, por mais que você fale em Deus, se você não aprender a obedecer, essa sua fé não vai dar em nada. Veja só. Jesus disse para o homem, vai. Você quer que eu desça, não? Pois é. Eu estou dando a minha palavra. Vai, que o teu filho vive. Desde que o homem creu na palavra, e foi. Agora, uma outra coisinha interessante você entender aqui. Se de lá, de Caná a Cafarnaum, naquele tempo, 50 quilômetros, e hoje 30 quilômetros, dava para o cidadão ir embora naquele mesmo dia, porque quem é pai ou mãe sabe o que é isso aqui. Como é que você sabe que um filho está morrendo lá na sua casa? E você vem procurar ajuda, e a pessoa diz, vai que já está resolvido. E você só vai chegar lá no outro dia, se a distância é apenas 30 quilômetros. Porque hoje é 30 quilômetros. Naquele tempo, devido à tecnologia, hoje mudou muitas estradas e tal, então tiraram alguns atalhos. Mas vamos dizer que 50 quilômetros. Daqui na terra do Alvaci. Quem é de nós que sabendo que um filho está para morrer, só volta lá em casa no outro dia? Você sabe o que isso quer dizer? É que aquele homem foi lá para a cidade de Caná, e quando ele falou com Jesus, e Jesus falou para ele, vai, que teu filho vive, ele ficou tão certo que o filho ia viver, que ele falou, sabe da coisa? Eu vou fazer umas compras por aqui. Eu vou pagar a Casa Bahia, eu vou acertar aqui o carnezinho, eu vou lá no Banco Bradesco e vou ver como é que está a minha conta. Porque já que o menino vive, eu vou é só amanhã. Onde é que tem uma pousada por aí? E deve ter ficado a noite na pousada, no outro dia ele vai. Sabe por quê? Você leu claramente aqui, que quando ele está indo, está descendo, no outro dia ele encontra os empregados, os servos. E o empregado diz, teu filho vive. Ele diz, tá bom. Mas que hora que ele melhorou? Disseram, ontem, às 7 horas. 7 no horário judaico, o horário lá, o dia começava a contar às 6 da manhã, 1h da tarde. Aí o homem diz, foi a hora que Jesus falou. Irmão, onde está a palavra de Jesus, Jesus está presente. Se Jesus falou, está falado. O homem obedeceu e o milagre aconteceu na vida dele. Você quer que os milagres aconteçam na sua vida? Aprenda a obedecer. Obedecer o quê? Aquilo que você já ouviu. Aquilo que você sabe. Senão tu vai ser um eterno chorão, uma eterna chorona. Você não acredita no que você fala, no que você ouve. O homem era de Cafarnaum, a cidade, a das 3 cidades mais incrédulas daquele tempo. E o seu filho foi curado. Por quê? Porque ele se enquadrou na fé que obedece.
Versículo 14 a 17. Vou ver aqui. Não, 14, 17 não. Aqui, no versículo 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O homem, além de receber a cura divina, ainda toda a sua família foi salva. Por causa de uma fé que obedece. Essa é a razão, meus irmãos, porque tem tantos irmãos que a vida não sai do nada. Que são falador demais, conversa demais. Mas na hora de fazer, você não vê nada. Ser crente aqui dentro, gente, isso aqui é fácil demais. Ser crente aqui? Aqui a gente dá glória a Deus. Aqui eu até pulo algumas vezes. Mas o negócio é daquela porta para fora. É lá que a coisa vai pegar. É lá que a gente vai ver quem é e quem não é. Eu tinha aqui na igreja, quer dizer, quem sou eu? Aqui tinha um cidadão aqui, um jovem nosso aqui, que gostava de falar e cantar. Então, fala para o irmão, que ele queria falar alguma coisa, sobe aqui. Dizia, aí não. Porque ele queria falar, mas ele gostava de pular, de correr. Então, aqui para ele, o espaço era pouco. A fé do homem era grande demais, tinha que ser aqui embaixo. Aí ele falava, e às vezes ele botava o dedo para mim aqui em cima, aqui, porque meu jeito de ser meio quieto, dá a impressão que eu não acredito em nada mesmo. Né? Então, se o pastor não gritar, não gesticular, o pastor é frio. Então ele botava o dedo para mim aqui, e eu entendia tudo que ele queria dizer, que eu era morno. Eu vou aguentando, porque para salvar a alma de um infeliz desse, você faz qualquer negócio. Até o dia que o cidadão desenvolva a fé, né? Porque às vezes é muita meninice. Paciência. Mas, um dia eu disse para esse rapaz que é líder do jovem: vamos ter um culto lá na praça? Leva esse rapaz lá, que é para ele pregar lá. Que ele está com muito fogo. Ele tem que extravasar. Aqui o espaço para ele está pequeno. Leva ele lá, vamos lá. Na hora do culto ali na praça, o líder disse: irmão, agora o senhor traga uma palavra aqui. Sabe o que ele fez? Ficou assim. Vai, rapaz, fala. E ele quieto. Quando acabou tudo, o rapaz perguntou para ele: o que aconteceu? Ele disse: o diabo me travou. Diz, aqui dentro arrebenta, aqui dentro quebra tudo. Agora lá fora o diabo trava. Irmão, quem tem Jesus não tem Satanás no mundo que é capaz de travar ele. Então aqui dentro da igreja, irmão, aqui é fácil demais ser crente, gente. O negócio é lá fora. Agora, um dos problemas que nós temos, às vezes, é que nós não entendemos e algumas coisas e queremos dar ordem para Deus. Veja que o oficial disse: Jesus, desce. Como quem está dizendo? Jesus falando: rapaz, se não vê sinal, se não vê prodígio, você não acredita. Ele fala: Jesus, desce, que não vai. Ele quer ensinar Jesus. E às vezes, pessoal, nós também queremos fazer isso com Deus. A gente queremos dizer para Deus como é que Deus deve fazer.
Meu querido, vamos aprender uma coisa. A agenda de Deus não bate com a sua. E nem com a minha. O tempo também não é o mesmo. O tempo de Deus não é o seu tempo e nem o meu tempo. Creia numa verdade. O melhor é o que Ele tem reservado para você. A melhor decisão é confiar nele, porque Deus não tem compromisso com quem fura a fila. Tem gente que bate a cabeça e vai, pula para lá, depois que se arrebenta todo. Oh Deus, onde é que o Senhor está, Deus? Por que o Senhor permitiu? Deus diz, eu estou no mesmo lugarzinho. Eu sei que é doido, que é atrapalhado da cabeça. Eu tenho um colega lá na São Paulo, que eu fui criado em São Paulo a vida inteira. O cidadão cismou de vir aqui para, não sei como é que fala aquilo ali, a terra perto ali de Divinópolis. Não é Divinópolis, cidade, perto de Teófilo Otoni, por aquela região ali. Cismou que ia fazer a obra de Deus lá. Sai de São Paulo para vir para cá fazer a obra de Deus. A mulher falou, não vamos, que Deus não está nisso. Você já falou com o pastor? Eu falei, mas o pastor não quer me enviar, o pastor parece que não tem fé. Eu tenho que fazer a obra de Deus. A mulher falou, rapaz, vai devagar. Eu não estou sentindo esse negócio de nós sair assim, por conta própria, tem que esperar. Se a igreja mandar, a igreja responde, mas indo assim, não, nós vamos. Aí chegou lá nas terras do Teófilo Otoni. E pregando num canto, e pregando no outro, e vai no outro. 6 meses depois, ele estava com úlcera no estômago. A mulher magra, porque não comia direito. E ele estava com a úlcera. Quem contou foi ele mesmo. De tanto jejuar. Para Deus fazer a obra lá no lugar que estava lá. E Deus não fez nada. Deus não mandou ele ir para lá. Ele mesmo falou. E ele voltou porque a mulher chegou nele, depois de 6 meses, falou, ô maluco, eu casei com você, mas realmente eu estou muito arrependida. Você é louco. Mas é o seguinte, eu estou voltando para a minha terra lá. Eu já liguei para minha mãe, para meu pai, estou voltando. Minha mãe e meu pai dizem que eu posso voltar, vão me aceitar lá. E você fica aqui, você vai morrer aqui, você está já magro, doente, tudo aí, e eu estou indo. Ele disse que ele olhou para a mulher e disse, ô minha mulher, a única coisa que eu tenho no mundo é você. Se você me abandonar, é melhor me enterrar de uma vez aqui. Deixa eu ir junto. A mulher falou, então vamos. Ai, meu Deus do céu. Meu irmão, nós não temos que estar ensinando Deus as coisas não, gente. É Deus que diz como é que vai ser. O oficial teve que abaixar a bola. Porque aqui, gente, pode ser oficial, pode ser general, pode ser governador. Chegou da presença de Jesus, ninguém é nada. Aqui quem tem que falar, Jesus, o Senhor diz e eu obedeço. Quer ver um outro caso do cidadão que queria dizer para Deus como é que faz as coisas? Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Lá diz sobre um homem que estava leproso, general Nama. Esse homem estava leproso. Ele já tinha na mente dele o que deveria acontecer, porque lá na casa dele tinha uma menina, que a menina disse, falou para
para a patroa lá, a mulher desse general. Ó, se o patrão aí, se ele for lá, em Samaria, na terra onde está meu pastor lá, o Eliseu, ele vai ser curado da lepra. Então, o general, ele pôs na cabeça dele um bocado de coisa. Porque ele disse, bom, eu vou lá então. Vamos ler isso aqui, para ficar claro. 2 Reis, capítulo 5, se o meu menino puder ajudar aqui. 2 Reis, capítulo 5. Verso 11, por favor, nego. Olha, o que é que diz aqui? 1, 2. Ok. Na cabeça do general, ele disse, eu vou chegar lá e o profeta vai sair, vai colocar a mão na minha cabeça, vai fazer uma oração por mim e eu vou ficar bom. E a cabeça do homem estava cheia de 9 horas. Versículo 9 e 10. Vamos ver o que diz aqui, meu filho. Só para a gente ter uma ideia aqui. 1, 2. O que aconteceu aqui? O Eliseu nem saiu lá na porta. Você entende isso aqui? Está entendendo como é que a coisa funciona? O Eliseu nem saiu lá na porta para ver o homem. Mandou o empregado, falou, fala para ele, ir lá no rio e mergulhar. Outra coisa, é para dar 7 mergulhos, não um só não, é 7. Aí o homem ficou indignado, gente. Ficou bravo. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não são nossos planos. O modo de Deus trabalhar não é o meu modo de trabalhar. Ainda bem que ele ouviu o conselho dos que estava próximo. E agora, veja aqui, versículo 14 a 17, o que aconteceu. Depois que ele ouviu o conselho. Aliás, muito cuidado quando você for ouvir conselhos. Não basta ser crente. Nós temos gente na igreja que são pessoas problemáticas. Cuidado. Quando você quiser ouvir um conselho, procura o pastor da igreja. Chega no pastor, na mulher do pastor. Conversa com o pastor. Tem no ministério inimigos do próprio pastor, que acha que se prejudicar você, vai prejudicar o pastor. Tem de tudo, gente. Você quer um conselho? Procure o pastor. Às vezes eu fico ouvindo aí, pessoa quer falar comigo e fala com um, fala com outro, e fala com outro. Aí a pessoa diz, pastor, o fulano, ô meu amigo, você está com medo do quê? Eu até para matar um rato, foi uma luta. Imagina para matar uma pessoa igual a você. E aí fica dando problema, dando cabeçada. Que ele quer saber alguma coisa, e em vez de falar comigo, fala para um, fala para outro, e fala para outro, e cada um fala uma coisa.
Se você pode ir direto no céu, por que você tem que passar no purgatório, rapaz? Vá direto no céu, criatura. E eu fico tiririca quando eu fico sabendo disso. A pessoa quer falar comigo, e fala com um, e fala com outro, e pergunta para outro. Cuidado com quem você se aconselha. Esse homem deu bem, se aconselhou bem. Nós lemos aqui já? Não? Então vamos ler. Até o 17 que eu falei? Ok. 1, 2. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele diz, vive o Senhor, cuja presença estou. Tomarei, estou com ele para que a tomasse. Mas ele ressuscitou. Seja assim. Nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O homem, além de ficar curado, ainda recebeu a salvação. Se converteu. Por quê? Porque adquiriu uma fé que obedecia. Não adianta, irmão, ter fé, se a fé não obedece. Tem gente de talento, tem gente que tem tudo para dar certo, mas é muita conversinha, é muita conversa fiada. Na hora de fazer, na hora que você diz, faça isso, aí ele inventa 1000 histórias. E aí? Essa fé não resolve nada. Voltemos ao oficial do rei para a gente poder ir embora. Voltemos ao oficial. Capítulo 4, São João, versículos 50 a 53. 1, 2. Disse-lhe, ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu? A mesma. Meus irmãos, se a gente quer ter uma vida que vale a pena, uma vida abençoada por Deus, nós temos que entender que não interessa como é que Deus vai nos abençoar. O certo é, Deus tem o melhor para você. Jesus disse, vai, teu filho vive.
O homem começa a descer de Caná para Cafarnaum e vai descendo, e vai indo, no meio da estrada, os empregados, ô patrão, o filho seu tá bom, homem. Mas que hora foi que ele melhorou? Ontem às 7 horas a febre deixou. Mas sabe o que aconteceu? Após Jesus falar, ele não ficou lá retrucando, não. E como é que vai ser, senhor? Eu vim te procurar, eu sou oficial, eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu cuido de um bocado de soldado, e vim aqui agora, só assim, vai, que teu filho vive. Será que vai viver mesmo? Será que é assim que dá um tratamento para uma pessoa que é um oficial? Não. O homem esqueceu tudo que ele era. Disse, Jesus falou, como é que é? É para descer? É para ir? Já estou indo. Irmão, se Jesus mandar sentar, não olha se tem nem cadeira, querido. Senta, porque a bênção já chegou na sua vida. Fique perguntando como é, como é que vai ser. O seu Deus sabe o que você precisa e a melhor maneira de te abençoar. Fica na direção de Deus. Quando Deus não responde, é um sinal que Ele está trabalhando. Mas Deus não esquece nenhum de nós. E fique claro para você, se você não tiver uma fé que obedece, você pode ter título, pode ter curso de teologia, pode ter PhD, não sei mais no que, o que você quiser. A vidinha não vai dar em nada. Mas quando a gente tem uma fé que obedece, pastor, como é que eu sei que é Deus falando? Deus fala conosco através dos homens que Ele colocou sobre a nossa vida. Nenhum de nós viu Deus aqui. Nunca Deus veio aqui e batizou alguém aqui, naquele tanque ali. Você já viu Deus batizando alguém ali? Quem é que batiza o povo ali? Pastor, missionário, pastora, esse povo aí. Você já viu Deus dando ceia na boca de alguém aqui? A ceia? Não? Já viu não? Pois é. Deus te abençoa através dos homens que Ele colocou sobre a sua vida. Aí eu só ouço Deus. Oh, hipócrita! Quando é que você já viu Deus chegar para você? Deus fala através dos homens e das mulheres que Ele colocou sobre nós. Eu tenho a minha liderança lá na convenção, que manda em mim. Lá em casa tem uma ordem já. Eu posso estar tomando banho, eu posso estar comendo, eu posso estar dormindo, eu posso estar o que for. Se o telefone tocar e for lá da convenção, me chama, me acorda, tira a comida, o que for, porque é Deus falando comigo. Mas tem gente que fala mal de pastor, critica pastor, faz motim para atrapalhar o pastor, e depois quer que a vida seja uma bênção. Você está lutando contra o próprio Deus. Você acha que ser pastor é porque quer ser pastor? Pelo menos no meu caso. Não posso falar pelos outros. Mas eu só sou pastor porque Deus me chamou um dia para isso. Porque se não fosse, eu tinha largado isso aqui fazia tempo. Eu sei o que é ser pastor. E pela fé que Deus me dá, eu quero abençoar vocês aqui hoje. Que a bênção de Deus aconteça na sua casa, na sua família, nos seus trabalhos.
Que os seus filhos sejam plantas como oliveiras frutíferas. No nome de Jesus. E os que crêem, digam amém. E graças a Deus. Vamos de pé, por favor. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Deus por esse privilégio de estar aqui nesta noite. Senhor, nosso Pai, Deus vivo e maravilhoso, provedor, sustentador do seu povo, aquele que cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Mesmo dormindo, o Senhor está velando e cuidando de nós. E nessa noite, mais uma prova que o Senhor é aquele que tem autonomia, autoridade sobre esta igreja, sobre aqueles que temem e vivem para o Senhor. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, que possa voltar para casa forte, encorajado, abençoado, alegre, feliz, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. O grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja na vida de cada um de vós, nesta noite, e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.